Nesse domingo também tomaram posse os 513 deputados eleitos em outubro passado. Nesta nova legislatura, 289 são parlamentares reeleitos. 26 já tiveram mandato em algum momento e 198 são novos deputados que chegam ao Congresso pela primeira vez. A reportagem é da TV Câmara. O deputado Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, o mais idoso entre os que possuem mais mandatos, presidiu a sessão de posse. Todos nós temos o mesmo mandato a cumprir. O mandato de deputado federal, que já foi exercido por personalidades como Adalto Lúcio Cardoso, Célio Borja, Rubens Paiva, que incrivelmente continua desaparecido, Ulisses Guimarães, que dá nome a esse plenário, e que nos orientemos pelos princípios da nossa Constituição, especialmente os da transparência, impessoalidade e moralidade. Sejam bem-vindos. Miro Teixeira também leu o compromisso de posse. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Esse é o momento em que cada um dos 513 deputados eleitos é chamado pelo nome para firmar o compromisso de posse. Quando é chamado, o deputado ou deputada diz: assim o prometo. Atento ao compromisso, o deputado do PT da Bahia, Valmir Assunção, disse que defenderá políticas para compensar a falta de representantes negros no Congresso. Entre os que tomaram posse, apenas 4% se declararam negros. Nós vamos trabalhar muito ainda para que a gente tenha aqui no Congresso Nacional em torno de 50% da população negra participando dos debates, votando e decidindo o seu próprio destino. Em meio ao plenário lotado, o campeão das urnas. Celso Russomano, do PRB de São Paulo, recebeu 1,5 milhão de votos. Para ele, a responsabilidade também é grande. Quanto mais votos a gente tem, mais gente está acreditando na gente. A responsabilidade é muito maior, né? Um plenário formado por homens. Nessa nova legislatura, as mulheres mais uma vez ocupam poucas cadeiras. São apenas 10% dos parlamentares. Entre as que tomavam posse pela primeira vez, Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro. Filha de um ex-parlamentar, Roberto Jefferson, ela disse o que é preciso para trazer mais mulheres para o Congresso. Não acho que falte interesse, acho que falta tempo, apoio, estrutura e estrutura financeira. Todos eles participaram do momento final, que marcou o primeiro registro de presença no painel eletrônico dos deputados da nova legislatura. Declaro empossadas e empossados os senhores deputados que responderam ao presente compromisso. Então, assunto recorrente, a presença das mulheres, ou a não presença das mulheres no parlamento, né, Cláudia? Ou não tão proporcional como somos na nossa sociedade brasileira. Eu penso que a reforma política, um dos assuntos, ela precisa se debruçar também sobre essa participação mais igualitária, né? Na verdade, mais representativa da sociedade brasileira. Né? Por que mulheres acabam que não têm tanta presença na política, né? E nos grandes quadros. Isso é como você me disse, tem que mudar a legislação mesmo, né? Porque como está hoje, isso não garante dizer que... Não, essa questão de só cota de candidatura, enfim, nós vimos que não está surtindo o efeito que se esperava quando se fez a legislação. Então, Cláudia, vou te interromper um pouquinho para a gente ver ali as imagens. O ministro, né, o chefe da Casa Civil, o ministro Aloysio Mercadante, está chegando ali, ele que vem trazer a mensagem presidencial dessa vez, né, o ministro Mercadante, que durante vários anos foi senador. Ele tem mandato ainda, Cláudia? Não, né? Não tem mais mandato.
Pois é. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens aqui do Congresso. Então, como a gente estava falando, essa questão da reforma política, você disse que não basta dizer que os partidos têm que ter candidatas mulheres. É cota de candidatura. Existe no Senado uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para que quando o Senado tiver, que é a próxima eleição, em 2018, tiver para dois candidatos, né, de preenchimento, que um dos preenchimentos seja a cota feminina. Né? Ainda está na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado em análise. E temos também um projeto de lei do Senado sobre não mais cotas, uma proposta sempre, né? Não mais cota de candidatura, mas cota de preenchimento. Porque, como nós sabemos, se for só depender da cota de candidatura, essa proporcionalidade mais representativa, até, inclusive mais democrática, ela vai demorar muito, muito, muito tempo. Esse é um tema para ser debatido na reforma política, que todo mundo assume, toda a legislatura se assume falando de reforma política, né, Cláudia? Claro, exatamente. Por que você acha que essa reforma não sai, Cláudia? Tem inúmeros interesses também, muitos interesses, alguns da própria sociedade, vindo da própria sociedade, que precisam ser adequados para a vivência, para o funcionamento parlamentar. Claro, né? Isso é preciso que seja levado em conta também. Né? O clamor das ruas, sim, né? Quando ele existe, né? E a repercussão no funcionamento parlamentar. Então, essa adequação ela precisa acontecer. Ok. Eduardo Cunha é o novo presidente da Câmara. Na eleição que foi feita na noite desse domingo, depois da posse dos deputados, o parlamentar venceu ainda no primeiro turno, obtendo 267 votos em votação secreta. A reportagem também é da TV Câmara. Nesse momento, passo a presidência ao deputado Eduardo Cunha, eleito presidente da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha contou com o apoio de 14 partidos para chegar à vitória. Em seu primeiro discurso como presidente, ele negou que fará oposição ao governo e disse que será o presidente de todos os deputados. Porém, reforçou que pretende atuar de forma independente, sem se curvar à presidência da República. Ele disse que uma de suas primeiras ações será votar a proposta do orçamento impositivo, que obriga o governo a executar as chamadas emendas parlamentares ao orçamento. A partir de terça-feira, vamos reunir, combinar a pauta. Certamente o orçamento impositivo, se tiver condições de ser votada, o segundo turno será votado. Se cumpriu as 5 sessões de interstício da última votação, que eu não tenho ainda segurança se cumpriu, se não, no exato momento que cumprir, será colocado em votação, sim, o segundo turno, assim como outras propostas que ficaram pendentes na pauta no fim da legislatura passada. Essa foi a eleição mais disputada dos últimos anos. Os 2 últimos pleitos para presidente da Câmara foram feitos com acordos entre os principais partidos, o que resultou em eleições sem embates. Desta vez foi diferente. 2 candidatos de partidos da base aliada, PT e PMDB, travaram uma disputa que terminou com a vitória de Eduardo Cunha. O segundo colocado foi Arlindo Quinalha, do PT paulista, que tinha o apoio de setores do governo e de mais 5 partidos. Obteve 136 votos. Quinalha pertence ao mesmo partido da presidenta Dilma Rousseff. Se alguém imagina a Câmara dos Deputados subjugada, eu quero dizer que é um erro dramático, porque se alguém aqui um dia se comportasse na presidência, na mesa, em qualquer investimento concedido pelo conjunto dos deputados, as bancadas não permitiriam, os partidos não permitiriam, o plenário não permitiria. Ou seja, nós não permitiremos. Já o candidato Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, tinha o apoio de 5 partidos e recebeu 100 votos. Ele se colocou como alternativa aos candidatos do PT e do PMDB, que, segundo ele, já ocupam cargos na presidência da República e do Senado. Foi dito aqui que o PT exerce o poder central e não poderia exercer o poder aqui na Câmara. Ora,
o PMDB exerce a vice-presidência da República e acabou de eleger o presidente do Senado. Será que nós não podemos compartilhar essas ações entre os outros partidos? Será que não seria mais salutar não ter hegemonia dos partidos que têm a presidente e o vice-presidente da República? Chico Alencar, do PSOL carioca, destacou o baixo valor de sua campanha, R$ 150 gastos na impressão do programa. Ele criticou a forma como a eleição foi conduzida, com promessa dos candidatos para os deputados. Promessas que eu também não faria se pudesse e não faço também porque não tenho a menor condição. Cargos na estrutura da casa, eventualmente no governo ou nos governos, pagar dívidas de campanha de quem quer que seja, tudo isso não condiz com a decisão que estamos tomando aqui sobre a governança da Câmara dos Deputados pelos próximos 2 anos. Com a vitória de Eduardo Cunha, o PMDB passa a comandar as 2 casas do Congresso, uma vez que Renan Calheiros venceu no Senado. Aqui na Câmara, a expressiva votação de Eduardo Cunha, com 267 votos, e vitória ainda no primeiro turno, deixa o novo presidente da Câmara fortalecido para comandar a casa pelos próximos 2 anos. A Câmara dos Deputados terá no total 28 partidos em sua composição, o que deve dificultar a aprovação de propostas. O número é impressionante. 28 partidos políticos vão dividir as vagas na Câmara dos Deputados, 6 a mais do que na legislatura anterior. Uma verdadeira sopa de letrinhas. O PT tem a maior bancada, com 69 parlamentares. O PMDB, que no Senado é a maior legenda, na Câmara fica em segundo, com 65 deputados. O PSDB tem 54, PP 38, PSD 36, PSB e PR 34 cada. O PTB tem 25 parlamentares, PRB e Democratas 21 cada. O PDT tem 20, Solidariedade 15, PSC 13, PROS 11, PPS e PCdoB tem 10. PV 8, PSOL e PHS 5 cada, PTN 4, PRP e PMN 3, PEN, PSDC e PTC 2 deputados e o PTdoB, o PSL e o PRTB têm 1 parlamentar cada. Para este consultor do Senado, o excesso de partidos prejudica a democracia. Nós temos hoje uma situação na Câmara, em que as 2 maiores bancadas, PMDB e PT em primeiro lugar, o PMDB em segundo, elas estão em torno de 13%. Somadas as 2, elas representam 25%. Ou seja, 75% da composição da Câmara é dos outros 26 partidos. Isso faz, não é difícil raciocinar, que a cada ponto polêmico, a cada momento crítico em que uma matéria de repercussão nacional tenha que ser apreciada, a Casa precise de muito tempo, de muita negociação para que se construam maiorias. Nós temos partidos políticos que têm 1 ou 2 parlamentares e que inviabilizam a questão da governabilidade. É inviável uma reunião com 28 líderes partidários, cada um querendo puxar a situação em favor da sua legenda. A nova composição da Câmara não é tão nova assim. Dos 513 parlamentares, 289 eram deputados no ano passado e foram reeleitos, mais de 56% do total. Outros 26 já exerceram mandato em legislaturas anteriores e apenas 198 são novatos aqui em Brasília, menos de 39%. E 2015 começa com mais deputadas no plenário. Até o ano passado, a bancada feminina era de 46 parlamentares. Agora são 51. Ainda assim, elas são menos de 10% do total. Entre as eleitas, 23 são ou já foram parlamentares. É o caso de Érica Cocai, do Distrito Federal. Ela lamenta a baixa representação das mulheres na casa.
As mulheres representam mais de 50% da população brasileira. Elas não podem ter uma representação que não chega a 10% do parlamento. Ou seja, nós temos um dos piores índices de participação feminina no parlamento. O Brasil, então, carrega uma mácula que fere a sua própria democracia. Como a gente já disse aí, tema recorrente. Exatamente. Cláudia, de alguma forma, os resultados da Câmara, as bancadas da Câmara, interfere alguma coisa no Senado? Não, são casas independentes, né? A proporcionalidade na Câmara é feita na Câmara, a proporcionalidade no Senado é feita no Senado, e mesmo quando temos comissões mistas, ou seja, deputados e senadores trabalhando nas comissões, nós seguimos a proporcionalidade que a Câmara utiliza para os membros da Câmara. E o membro do Senado, não utilizamos a nossa proporcionalidade. E falando em comissões, falando da nossa aqui no Senado, como nós estamos falando, a proporcionalidade para a escolha das presidências e vice-presidências nas comissões é partidária, puramente. Mas o colegiado, ele é composto, sim, de partidos, se quiserem ficar sozinhos, né, ou blocos parlamentares, né? Então, agora os blocos estão começando a se formar, novos blocos, enfim, vendo o perfil de como vão ficar esses blocos, e aí se faz a proporcionalidade do colegiado, então, cada uma das comissões aqui dentro do Senado, com esse número, né, o número que vai sair dessas composições dos blocos, né, partidários. Então tá, a gente agora vai ver como está a movimentação